Olá, muito boa tarde. Em cada semana os textos da Bíblia são propostos como inspiradores de comportamentos e atitudes nas missas do domingo. As leituras do próximo são agora analisadas pelo cônego António Rego, jornalista, e Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Perguntava-lhe, Padre Rego, se há um tema que una os três textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Boa tarde. Eu penso que a palavra sofrimento atravessa, sobretudo, de uma forma muito visível, tanto o livro de Jó como o Evangelho. Eu começaria até pelo livro de Jó. Digamos que é um clássico da literatura mundial sobre o sofrimento, sobre as razões por que se sofre, porque havia muita concepção no Antigo Testamento que era assim, dos judeus, não tanto daqueles que estavam mais perto e próximos de Deus, que a dor, o sofrimento, o mal eram sempre um castigo de Deus. E acho que Jó vem começar a destroçar este conceito. E que, portanto, o amor de Deus está à frente de tudo isso e não tem nada a ver com Deus estar a fazer contas pelos males que acontecem. E por isso Jó atravessa uma vida, de facto, cheia de interrogações, porque vinha com esta pergunta: que mal fiz eu a Deus? A pergunta que nós às vezes fazemos, e Deus acaba por dizer: não fizeste mal nenhum. E eu continuo a amar-te mesmo com o teu sofrimento. E por isso há um tratado ali, na relação do homem e das perguntas que faz sobre a existência, o significado da dor, sobre as derrotas que tem, sobre os bens que perde, sobre o isolamento em que está, a solidão que vive, e não estar isolado, nem perdido, nem abandonado de Deus. Penso que é a grande lição que brota daqui, apesar de ter muitos contornos e poder entrar, digamos, em concreto, em muitos pontos também do nosso tempo. Penso que há muita gente, sobretudo no que diz respeito a inocentes, que faz esta pergunta: afinal, porquê a dor? Porquê o sofrimento? E se isto aproxima algumas pessoas de Deus, dá a impressão que também algumas pessoas se sentem afastadas de Deus por causa disto. E digamos que é uma questão que nos atravessa a todos nós, em algum momento da nossa vida. Ou quando nós sofremos, ou quando nós vemos alguém sofrer, a gente pergunta: mas que silêncio é este que Deus está a fazer? Que inação é esta perante um facto como Auschwitz, que nós lembramos há pouco tempo? Como é possível, num projeto criador e salvador de Deus, existir Auschwitz multiplicada tantas vezes por situações que têm outros nomes, outros contornos? Portanto, é este drama que atravessa aqui, que depois nós veremos no Evangelho também com Jesus, com os doentes que vai encontrar, com os endeboinhados, com a cura que faz da sogra de Pedro, onde o problema da dor e do sofrimento fazem parte, digamos, quase substantiva das nossas vidas, e que nós não aceitamos porque nos consideramos remidos, e somos, de facto, remidos, mesmo sem perceber bem toda a explicação do processo dessa redenção na dor. Que contributo veio trazer Jesus para a resposta a esta questão, Frei José Nunes? Padre Rego já deu, de certa maneira, a resposta. Quer dizer, Jesus vem mostrar claramente que há muito sofrimento de inocentes. Isto é, há muito sofrimento que não tem nada a ver nem com o pecado que uma pessoa possa ter feito, nem com o mal que outros possam ter feito. Há circunstâncias em que as pessoas sofrem, há muito mal que existe e coisas que são inexplicáveis e para as quais nós não temos resposta. A única resposta que temos é a da fé e acreditarmos que Deus não é cego, que Deus, apesar de tudo, nos ama, que Deus nos dá força, que Deus nos salva e salvará, apesar de todo este sofrimento incompreensível, não é? Mas é uma resposta de fé e de confiança. Quer dizer, por isso é que, como dizia o Padre Rego, há pessoas que diante do sofrimento se conseguem unir mais a Deus e abandonar-se totalmente em Deus. Foi o caso de Jesus, por exemplo. Pai, porquê é que me estão a matar? Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Não é? Mas ao mesmo tempo, Pai, nas tuas mãos me entrego. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, o sofrimento, o mal, a desgraça, pode levar-nos a afiançar-nos mais em Deus, através da oração, da confiança, mas também pode levar-nos ao desespero e até ao ateísmo.
ao afastamento de Deus. Porque nós podemos não aguentar e não ver e acreditar que Deus afinal é cego, digamos assim, ou não existe. Porque se existisse, não podia permitir uma coisa destas, não é? Eu vejo um pouco na continuação desta reflexão interessantíssima de Frei José Nunes, esta história de eu encontrar o meu ponto de limite de não perceber. Ou seja, o sofrimento chegou ou ao mundo ou a mim próprio de uma maneira que eu não tenho que perceber. Não tenho que perceber, não tenho que explicar. Tenho que confiar. Não é? E saber que o meu ponto humano tem sempre um limite, tem sempre uma barreira que eu não consigo ultrapassar. A minha inteligência, por muito fulminante que seja, não vê tudo claro. E eu acho que há algum racionalismo que se pode espetar aqui ao tentar, digamos, uma explicação lógica de tudo. Não há. Agora, o que me dá um sentido é confiar naquele Senhor que não me engana. Confiar mesmo não é naquilo que eu não resignar. vejo bem. Mesmo nas guerras que existem, nos males que existem, nas injustiças que existem, há um Senhor que está a ver, que tem o tempo, que tem a eternidade, que tem a medida certa, que tem as contas todas bem feitas acerca de tudo e de cada um. E por isso não é desconfiar permanentemente da natureza humana, porque ela foi dada por Deus e é desenvolvida e vivida por nós. Mas perceber que nós não somos a última palavra e a última iluminação sobre os acontecimentos. Estamos a falar em resignação, não? Isso não é resignação. Não de resignação. Não é de resignação. A resignação também é necessária em algumas circunstâncias. Mas não é disso que estou a falar. Não é conformar-me com o que existe. É perceber que há uma luz para além que eu não estou a alcançar. Que é um caminho difícil. Porque o caminho mais fácil é justamente aquele de dar resposta imediatamente do porquê que existe o mal. E às vezes não há porquês. É que não há mesmo porquês. Porque, e é por isso era o que dizia o Padre Rego ao princípio, o povo de Deus, na sua mentalidade, o povo bíblico, atribuía as causas do mal a um castigo de Deus. Era pelo pecado de alguém. Alguém fez o mal, então agora estás a sofrer o castigo de Deus. É falso. Só que então a gente fica descalço. Então qual é a razão? E a gente diz, não tenho. Mas apesar disso confio em Deus. Eu, como vocês sabem, estive em Angola, fui missionário. Lá, a maior parte das pessoas, no sítio onde eu estava, não eram cristãs, tinham uma religião tradicional. E aí, na sua cultura e nas suas crenças, também tinham que encontrar uma explicação. Há um mal, alguém teve um acidente, furou-se um pneu, houve um desastre, um caminhão virou-se, houve uma mina, há uma doença de um jovem. Tem que haver uma resposta. Vai-se ao adivinho e o adivinho lá vai dizer, olha, é o espírito daquela pessoa, é o espírito daquele antepassado que não está contente, por isto ou por... E isso, encontrar uma resposta, simplifica a coisa. É como dizer, este mal existe, olha, é castigo de Deus. Simplifica a coisa. Mas nem podemos dizer que é castigo de Deus, nem que foi o espírito do ano passado, nem os adivinhos ou feiticeiros é que sabem. Por isso é que este caminho da confiança é extremamente difícil. Mas é maravilhoso quando a gente o experimenta. Quer dizer... É muito bom. Eu, na minha oração, tenho isto. É muito bom pedir a Deus que nos dê a luz certa no momento certo. Não para a gente explicar tudo, mas para perceber esse salto elegante que a gente tem de dar e de confiar, de facto, nele. Porque é o último. A gente vai confiar nos poderosos, nos ricos, nos sábios, nos mestres que andam à nossa volta, que são admiráveis, que já têm muitos dons de Deus, têm o espírito quase todo, mas falta quase para explicar esse todo. Vejamos de que forma é que Jesus, no seu cotidiano, de que forma é que estes problemas também se colocaram. Eu creio que o Evangelho que se escuta nas missas deste domingo é capaz de trazer algumas referências nesse sentido. Proponho por isso que escutemos, antes de mais, o Evangelho deste domingo. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que os demónios falassem, pois sabiam quem ele era.
De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: "Todos te procuram." Ele respondeu-lhes: "Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim." E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. Padre António Rego, aquilo que se pede muitas vezes ou que se procura diante de situações limite é o que Jesus fez, como é narrado neste texto, a cura. É interessante que há aqui os demónios de por meio que são praticamente quem Jesus varre, digamos, da situação para não armar as confusões que poderia haver entre das tais razões que se procuram. Porque a doença era fruto de um espírito mau e, portanto, era preciso expulsar. Bom, é evidente que há muitas coisas que estão fora dos nossos contextos, que nem nós próprios, porque não pertence ao nosso cotidiano, à nossa cultura, percebemos completamente. Agora, aproximamos-nos de Jesus e vemos a grande compaixão que ele tinha para com as pessoas que sofrem. A atenção, muitas vezes ele curava, nem sempre. Há muitos mortos que ele não ressuscitou, há muitas doenças que ele não curou e, todavia, não deixou de dar a resposta última com a sua autoridade. De tal maneira que todos o procuravam. Que fascínio tinha ele, mesmo quando as respostas não eram tecnicamente muito claras, eram, digamos, lançadas para a sua missão, mas também, muitas vezes, eram concretizadas nesta expressão que nós conhecemos como a expulsão dos demónios. Mas ele não foi nunca indiferente ao sofrimento humano. Frei José Nunes. Bem, eu, pronto, acho que me é permitido também isso. Vou dar uma outra ideia sobre este Evangelho, que me parece interessante. A temática principal realmente é esta, do sofrimento, e está muito bem retratada também na primeira leitura de Job, que foi o problema do mal, não é? E do mal e já lá iremos, sim. Mas este Evangelho, eu acho que tem uma coisa, desde há muito tempo que eu achei curioso estes 10 versículos do primeiro capítulo de São Marcos, em que se fala das 24 horas de Jesus. Como é que Jesus passava 24 horas? Como é que ele passava um dia? Está aqui descrito. De manhã foi a uma sinagoga, leu a palavra de Deus e comentou. Depois foi à casa de uns amigos, do Pedro, e aí curou a sogra dele. Depois comeram. Até ficava perto, não era? Depois à tarde, tu estiveste lá há pouco e viste que a casa era perto da sinagoga. Depois Jesus cura pessoas, à tarde, à hora do sol posto. Depois certamente foi descansar. De manhãzinha cedo foi sozinho pôr-se a rezar. Diz o texto, não é? E depois, lá para meio da manhã, apareceram-lhe os discípulos e Jesus diz: olha, agora vamos para outras terras também evangelizar. 24 horas. Era o cotidiano de Era o cotidiano de Jesus. E isto é maravilhoso para cada um de nós e para a Igreja. Isto é o programa da Igreja. A medida certa de cada coisa, não é? Com certeza. E estas várias dimensões, não é? Pregar, anunciar, fazer catequeses, homilias, conferências, cursos de teologia ou de Bíblia ou de não sei de quê, com certeza. Curar. Curar idosos, lares, tratar em hospitais, fazer voluntariado, educar, muito bem. Conviver, comer juntos, rezar juntos. E rezar, sozinho e em comunidade. Quer dizer, isto é o programa da Igreja. E depois partir, e constantemente. Nunca ficar só a pensar em si, como diz o Papa na sua Evangelii Gaudium, o primeiro capítulo é uma Igreja em saída. Portanto, sempre a sair. Nunca ficar preso aos seus esquemas, ou olhar só para si, para o seu umbigo, mas sair. Não é? É muito interessante esta missão de Jesus, e eu gostei de ouvir aqui bem enquadrada, digamos, com a agenda diária de Jesus, mas de facto onde estão todos os pontos essenciais para um profeta, para um evangelizador, para um cristão, onde há lugar para, digamos, todas as dimensões. Mas também sou muito sensível ao facto de Jesus ter estado com uma atenção muito particular para com aqueles que sofriam, e é o que está talvez aqui a maior destaque. Essa ação.
apesar da pregação. E se me permite, Paulo, eu ligava isto até com São Paulo. Ou seja, A segunda leitura que se escuta neste domingo. a segunda leitura parece que São Vamos Paulo a esse texto, então, faz um sim. programa também para os apóstolos, que é para ele próprio, no sentido de evangelizar, de estar com os outros, de se desfazer de tudo, de se fazer tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo o custo. E tudo por causa do Evangelho. Penso que aqui o Evangelho e a carta de Paulo têm uma lógica, uma aproximação muito grande. Em Jó, temos esse desabafo de Jó, a minha vida não passa de um sopro. É isso. Eu penso que o tempo, Santo Agostinho, quando lhe perguntava, dizia assim, quando me perguntam, eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam o que é o tempo, não sei dizer. E, de facto, alguns cabelinhos brancos já podem ajudar. Bastante. O tempo voa. O tempo voa. A gente não controla o tempo, a gente não domina o tempo. O tempo é fugaz e já nos faz ver tantas coisas que tinham um dia uma importância enorme e no outro dia estão desaparecidas. E que é uma perfeita estupidez passarmos a vida a construir estátuas de nós próprios, porque a areia e o ventinho do tempo faz desaparecer isso tudo. São os livros, são os ditames, são as prédicas, são as coisas que parecem imortais. Não há nada imortal, digamos, dentro da materialidade do que nós fazemos. E penso que isto é um aviso muito importante para nós relativizarmos as coisas, amarmos profundamente cada momento, darmos o maior significado possível a cada acontecimento das nossas vidas e da vida que estamos a viver, para que se possa, digamos, de alguma forma prolongar, mas ter sempre a consciência do limite do tempo. Não é um azedume face à vida, não é estar desgostoso de ter nascido, não é, mas é muito, muito importante ter esta lucidez. Isto passa, isto desaparece, ou num drama ou numa grande alegria. E, portanto, o que é que o tempo não corrói? O que é que o tempo não consome? Esta é uma questão também fundamental para não apenas para os nossos dias, para todos os tempos. Ou seja, o que é que ganha perenidade na nossa história e nas nossas vidas? Vamos percorrer este século, estes 40 anos, por exemplo, da democracia em Portugal. Tantos factos, tantos governos, tantas pessoas, tudo varrido. Há um significado que permanece, mas há pormenores que estão completamente esbatidos pela sua insignificância. E por isso a nossa pergunta é o que é que tem um significado perene nas nossas vidas. A vida é um sopro e, portanto, há esta meditação belíssima sobre o tempo que fez o Padre Rego. Mas a vida também, diz o texto, tem outras comparações, tem outras metáforas, não é? Também a vida, muitas vezes, é como a de um mercenário ou de um soldado. Portanto, ou de um escravo. Portanto, a vida é mesmo difícil, dura. É uma batalha, é uma guerra permanente, é uma escravatura, é um sofrimento, não é? E, nesse aspecto, não vale a pena estar a repetir coisas que até aqui já dissemos, mas há realmente esta tónica na Bíblia, e que nos aparecia também no Evangelho, esse amor privilegiado de Deus pelos que mais sofrem. Pelos escravos, pelos mercenários, pelos soldados, por aqueles para quem realmente a vida não tem gosto ou não tem sentido, quer dizer, para quem é muito difícil viver, onde o sofrimento está muito... E o Gustavo Gutierrez, o pai da Teologia da Libertação, disse uma coisa que agora foi retomada pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium, neste texto que ele escreveu, esta exortação apostólica, que é: Deus ama a todos, mas tem uma predileção especial pelos mais pobres, pelos mais excluídos, pelos da periferia. Não é? Ele usa muito esta imagem da periferia. E realmente isso para nós também é um motivo de estarmos atentos, quer dizer, estarmos atentos a quem está mais na periferia, estarmos atentos a quem realmente mais sofre, a quem a vida não sorri tanto, não é? Esta periferia eu também era capaz de a tornar extensiva àqueles que vivem questões de fé. Digamos, aos ateus profissionais que sempre dão a cara a dizer eu sou ateu e que, pronto, têm todo o direito de o dizer, precisam de ter uma forma também de o dizer, como os crentes
têm direito a dizer que são crentes, porque também precisam de uma forma de o expressar. A propósito disso, depois também vou dizer uma coisa. Mas... Diz. Não te esqueças. Não, avança. Não, mas dizia que na periferia está muita desta gente em sofrimento grande, em questionamento grande sobre o sentido da vida, sobre o sentido da história, sobre o termo da própria vida. Como é que isto termina? Há muita gente profundamente inquietada, que precisa também ser liberta, e, portanto, eu penso que Deus também tem, e junto aqui ao que dizia o Frei José Nunes, Deus também tem uma predileção muito grande por essas pessoas que têm esse tipo de sofrimento. Não é apenas o chamado sofrimento físico, ou todos os outros que foram muito bem descritos. Quem não acredita é um sofrimento. Quem não tem crença, há até psicólogos e pensadores que falam muito disso, não é? Por exemplo, um famoso, o Viktor Frankl, fala muito disso. Não acreditar é perder o sentido para a existência. Quer dizer, qualquer pessoa precisa de acreditar em qualquer coisa. Ou acreditar no amor, ou acreditar na justiça, ou acreditar no dinheiro, ou acreditar na vitória do seu clube de futebol. Qualquer pessoa tem que ter crenças, senão derrumba-se, quer dizer. E, portanto, quem não acredita, a vida realmente é um sofrimento, é uma periferia muito grande. Mas a propósito do que dizias e do respeito todo para com os ateus, eu li há pouco tempo para as pessoas que professam a não crença, não é? Li há pouco tempo uma coisa de um grande ateu e filósofo humanista francês, atual, o Albert Comte Sponville, em que ele diz, ele é ateu e defende o ateísmo e tudo isso, mas ele diz, ser crente ou ser ateu é tudo uma questão de fé. Ser ateu também é uma crença, porque eu não tenho provas de que Deus não existe. Portanto, eu acredito que Deus não existe, é uma crença. Ser ateu é uma crença. Como ser crente é uma crença. Eu acredito que Deus existe, sem ter provas nenhumas. Mas é tudo uma crença. Tanto o ateu como o crente acreditam que Deus ou não existe. O que é mais profundamente, não é? Problemáticas, e são problemáticas, enfim, que atravessam a pessoa humana, não é? São questões que fazem parte E não há ninguém que não coloque estas questões. Quer os crentes, quer os não crentes. Nós também tivemos a possibilidade de as colocar neste programa aqui, infelizmente o tempo chegou ao fim. A partir dos textos da Bíblia que comentaram, que agradeço por isso. Muito obrigado por terem estado também, Paulo, neste programa. E fica o convite para ouvir o programa Eclésia mais logo, na Antena 1, pelas 22h45. Votos, boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.